paz. Com muita alegria, nós damos início, no dia de hoje, a mais um Palavra Cast. Fique conosco. Deus tem uma palavra no seu coração. Hoje nós estamos aqui com um convidado muito especial, que nos honra com sua presença, missionário Bruno Marchioli. A paz do Senhor. Amém, a paz do Senhor, que Deus abençoe a todos, você que está nos assistindo, que vai nos assistir. É um prazer estar aqui. Quero já agradecer, Pastor Ivan, pela oportunidade, pelo espaço. Deus abençoe. Obrigado, meu querido, por ter aceitado o convite de participar desse programa, Palavra Cast. Com muita alegria nós iniciamos e vamos fazer menção da palavra de Deus. A palavra de Deus que é poderosa. Você que está em alcance da nossa voz, abre a sua Bíblia no livro de Salmos 119, versículo 105. Apenas um verso. Diz assim: Lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. Diante dessa palavra, nós iniciamos aqui, nós queremos ouvir, nós estamos com um convidado, então, e queremos ouvir um pouco aí da palavra de Deus, da sua trajetória de vida, ministério, experiências com Deus. Então, vamos aproveitar um pouquinho, ouvir o nosso missionário Bruno Marchioli. Conta um pouquinho para a gente o impacto dessa palavra na sua vida, porque, como o texto diz aqui, lâmpada para os meus pés é a tua palavra. Qual o impacto da palavra de Deus proporcionou na sua vida, no seu ministério? Conta um pouquinho para a gente aí. Mais uma Vamos lá. vez, né, a paz do Senhor. Para mim, essa palavra, ela resume toda a minha trajetória. Porque se eu for contar a minha história, todos nós temos um testemunho de vida, Pastor Ivan. Só que quando eu olho para esse texto, onde a palavra ela vai dizer que lâmpada para os nossos pés é a palavra, é Cristo, é o Verbo. Eu olho a minha trajetória, eu olho a minha caminhada e eu me deparo em um cenário em que foi muito difícil para mim. Por quê? Porque eu não tive uma pessoa em quem me espelhar para que essa palavra fosse luz na minha vida. O cenário da minha vida eu não tive, como diz, um padrinho para me levar até o evangelho. Quando Cristo ele me encontrou, foi um encontro em que eu estava na minha casa, no meu Sim. quarto. E quando Cristo se revelou a mim, eu ainda estava perdido como uma ovelha desgarrada. E como eu falei aqui, eu não tive alguém para me espelhar, para me levar, para me introduzir no caminho da verdade. Mas quando ele me encontrou, essa palavra, ela tornou luz, né, no meu caminho. Ela, Glória a ela Deus. trouxe alegria, ela trouxe esperança. Quando eu vim para o evangelho, pastor Ivan, há 11 anos atrás, foi muito difícil. E eu quero, daqui a pouco a gente vai bater um papo e Sim. eu quero falar sobre reconstrução, porque eu olho para a minha vida e eu vejo isso, reconstrução. Glória a Deus. Reconstrução. Como diz a Bíblia, que não fomos nós que escolhemos, mas Ele Sim, nos escolheu. sim, E você é um exemplo disto, que sim, você teve um encontro com Jesus. sim. Foi uma revelação, um sonho, como que foi? Conta um pouquinho melhor para nós esse início aí, Eu, desse eu, contato que você teve. Como que sim. foi? Quando, aos meus 8 anos de idade, o meu pai, ele se converteu. E quando eu tinha 12 anos, o meu pai, ele faleceu, né? E o meu pai, quando entregou a vida para o Senhor, ele foi um servo de Deus. Mas, para que nós entendamos aqui, eu vim de uma família desconstruída, desestruturada. Como eu falei, não tive ninguém para me espelhar. E aos 12 anos de idade, de 12 para 13 anos, eu me envolvi com a droga, com a marginalidade, com o tráfico, com o crime. E dentro desse cenário eu perdi a minha juventude, né? E um certo dia, vivendo uma situação muito difícil na minha vida, já escravizado, vivendo uma situação, como que eu posso dizer, a qual eu estava desconstruído, pastor Ivan.
não havia mais esperança, nem eu mesmo acreditava que eu poderia ainda ser aquilo que um dia eu sonhei em ser. E um certo dia, vivendo essa situação, eu estava dentro de um terreiro de Umbanda, quando um certo demônio, ele veio girando ao meu lado e disse: "Você sabe que aqui não é o seu lugar e aqui não tem jeito para você. Você Meu sabe Deus. aonde tem jeito para você." E aquilo marcou a minha vida naquele instante. E eu retornei para minha casa e vivendo uma situação muito difícil, já escravizado, Mas né? você falando esse relato, dá a entender que Deus já tinha selado um plano na sua vida. Sim, sem Você já dúvida, tinha sido marcado por Deus sem e Deus dúvida, olhou e falou: "Você pode ir para onde você for." Mas aquele Jesus que o seu sem pai dúvida, aceitou lá atrás, aquela semente ainda ficou ali e sem germinou na dúvida. sua vida, né? Eu acredito assim porque quando nós olhamos para a Bíblia, ela vai relatar que Davi ele tinha uma aliança com Jonatas. E quando Mefibosete ele vai para Lodebar, ele fica um período, a Bíblia diz que Davi ele se lembra, né, da aliança, não que ele tem com Mefibosete, mas com seu pai Jonatas. Então eu acredito Sim, que a aliança que meu pai ele teve com Cristo de alguma maneira me encontrou, mas para continuar, e esse dia marcou a minha vida, porque eu já estava cansado, eu já estava sobrecarregado de todo aquele cenário que eu estava vivendo de escravidão. E dentro de mim sim. eu pode Se perguntar. não pode. Dentro de mim eu sabia que Deus ele tinha me escolhido, porque quando a gente está no mundo, a gente não sabe que de alguma forma é o Espírito Santo que está falando conosco. Mas eu me lembro bem que em diversas vezes eu tive a percepção de eu estar pregando a palavra, eu tive a percepção de estar em púlpitos, já era o Espírito Meu Santo Deus. trabalhando e mostrando a mim. E nesse dia eu lembro que eu estava em uma balada e eu senti algo muito ruim. E eu disse: eu vou para minha casa. E chegando lá, quando eu me deitei para dormir, eu tive um encontro com Deus. Deus, ele manifestou dentro do meu quarto em uma glória profunda que eu comecei a chorar e eu ouvi ele falar para mim: "Hoje eu te coloco de pé." Glória a Deus. Meu Deus. E você vai Foi uma ser presença forte, assim, no próprio. uma presença que somente quem sente pode descrever. Ela não tem como eu descrever o que eu senti naquele dia. Eu sei que eu me levantei da cama e eu caí em lágrimas, porque eu senti a glória de Deus. E ali foi a minha conversão. Mesmo estando escravizado, ali eu me converti. Foi quando o Senhor apareceu para mim. Ele falou comigo: "Hoje eu te coloco de pé e você vai Próprio pregar Jesus. a minha palavra. Eu te Muito. escolhi para isso. Não tem mais escolha. Você não pode optar mais em voltar para essa vida que hoje eu te tiro." E eu me lembro que ali eu comecei a chorar e liguei para um tio meu e contei para ele. 3 horas da manhã, ele atendeu o telefone, né? Desesperado, o que que aconteceu? E eu contei o encontro que eu tive com Deus para ele, né? E ali começou a minha vida. E ali foi uma luta, foi uma Aí, reconstrução. isso pode-se dizer que foi um encontro com o próprio Deus Com o próprio Deus me que encontrou. é, foi encontrado por ele. Porque eu não, na situação que eu estava, eu não queria mais ouvir sobre Cristo. Eu não queria mais ir à igreja. Um certo determinado tempo eu ainda fui, mas eu já não queria mais, não queria mais saber de Deus, não queria mais ouvir. Quando vinham falar de Deus para mim, eu não queria mais escutar. Então eu acredito que aquela manifestação, ela selou, né, a minha vida, o meu ministério, como outras demais experiências que eu tive, mas para mim isso foi um macro, porque ali foi o começo de uma reconstrução que eu tive com o Senhor. Reconstrução. Reconstrução. Porque ele já havia me construído, né? Quando eu saí do ventre da minha mãe, ele já havia me construído. Então, podemos dizer que Deus fez tudo novo. Tudo novo. Ele reconstruiu a minha vida, a minha É, história, né? Hoje, é. por misericórdia, eu prego a palavra, trabalho com missões. A gente já teve a oportunidade de trabalharmos junto com missões. Eu amo missões, né? Também, agora, às 7 horas da noite, nós estaremos ali na Fundação Casa, participando do trabalho do projeto chamado Algemas Quebradas. É um projeto muito bom que Sim, alcança vidas, né? sim. E situações de. É, Sim, sim.
Então eu acredito que esse dia foi o começo da reconstrução, né? Então, esse dia que você teve um encontro com o próprio Deus, você marca como o dia da reconstrução. Sim, eu Foi o sempre. dia que Deus, quando tudo estava perdido, não tinha mais jeito, Sim, não tinha mais solução. não. Mas eu falo, não, o Deus que tudo pode, ele fez tudo novo ali. Nem eu mesmo, pastor Ivan, acreditava mais em mim. Você não acreditava em você mais. Não, não acreditava. Eu não acreditava mais em mim porque quando eu olhava, né, a escravidão que eu estava, eu já não acreditava mais que um dia eu viveria algumas coisas que algumas pessoas já haviam profetizado sobre a minha vida. Eu não acreditaria que havia a possibilidade de eu ter uma Mas família. hoje você pode dizer para os que estão nos ouvindo através deste canal que ainda há uma solução, há um caminho. O que você tem a dizer para. Eu tenho uma frase que eu levo comigo. Deus, ele é especialista em reciclar o homem. Deus, ele é especialista em reciclar o homem. Quando nós olhamos para a passagem em que Ana, ela está cantando, mediante aquilo que o céu colocou sobre ela, ela vai dizer: o Senhor, ele tira do monturo, do monte de lixo, e ele coloca para assentar em meio aos príncipes. Então Deus é o maior reciclador de lixo humano, quando eu olho para dentro Meu desse Deus. cenário. E eu posso dizer para você, não importa aonde você esteja, não importa o cenário que você está, Deus pode te resgatar. Meu Deus. Deus pode. A palavra de Deus ela é poderosa. Demais. E dentro disso, eu fiz algumas marcações sobre reconstrução. Fica à vontade, pode pegar um pouco também aí. Sei que você gosta. Glória a Sim. Deus. Ó, a reconstrução, Vamos lá. ela vem de reconstruir, que nos traz o seu significado de construir de novo, formar novamente e renovar. Então, quando nós olhamos para a minha vida, quando eu olho para a minha vida, dentro dessa conotação que eu tenho em que Deus reconstruiu a minha vida, eu vejo que ele me construiu de novo. Ele formou novamente o caráter dele em mim. Esse primeiro ponto. Construiu de novo. Construiu de novo e ele renovou. Eu gostei muito dessa frase sua de Deus é especialista em reciclar o homem. É, reciclar. Quando eu olho para mim, eu falo que Deus é especialista em reciclar o lixo humano. Porque eu estava vivendo lá no monturo, no monte de lixo. Ele continua fazendo isso até os dias de Todos hoje. os dias, todas as manhãs, Jeremias vai dizer que as misericórdias do Senhor se renovam todas as manhãs. Então, para nós entender, reconstruir é isso. É Deus ele fazer de novo, ele formar de novo em você aquilo que o pecado desconstrói, deforma. O pecado desconstrói e Deus constrói Constrói tudo, de faz novo. tudo uma novidade de vida. É É especialista. a proposta do Evangelho. A proposta do A evangelho proposta do Evangelho é vida nova. reconstruir o homem Reconstruir o homem, não importa a situação. em todos os aspectos de vida. E reconstruir é difícil. Quando você pega uma obra, você vai ver que se eu mandar você destruir essa parede, você vai ter um trabalho de derrubar algo que foi feito, você vai precisar limpar o entulho que foi quebrado dessa parede. Então veja que já tem algo que vai tirar-nos da zona de conforto. Então reconstruir é difícil, porque você vai ter um trabalho de mexer aonde não foi você que criou, e você vai ter o trabalho com a sujeira, né, que vai sair. Sim. E a reconstrução, por isso que muitas pessoas não suportam o processo de reconstrução. Ela exige algumas questões de nós. Por exemplo, ser reconstruído exige em mim a dependência. Como nós estamos falando aqui de uma reconstrução humana, e só Deus ele pode reconstruir o homem, não há medicina, não há psicólogo, não há ninguém que pode reconstruir o homem do seu estado pecaminoso ao estado que Deus nos proporciona a viver. Só Deus pode fazer isso. Ele exige a dependência em Deus. Eu quero trazer aqui sobre Lázaro. Sim. Eu acredito, pastor Ivan, que Lázaro ele foi mais que ressuscitado.
E tem como a gente provar isso na Bíblia? Lázaro, ele foi reconstruído. Lázaro, ele foi reconstruído. E eu vou abordar aqui, Então nós vamos vamos lá, chegar vamos, lá. Ó, vamos lá. primeiro ponto. Ser reconstruído exige dependência. Por quê? Porque a Bíblia diz que Jesus ele está pregando, certo? No deserto. E vai chegar Sim. uma notícia. Quem manda a notícia? Marta e Maria. Marta e Maria. E qual é a notícia? Olha, Lázaro, Morreu. a quem tu amas, está enfermo, precisando de você, precisando da sua ajuda. Sim. Ou seja, Marta e Maria, assim como Lázaro, sabe quem é Jesus, porque eles são amigos íntimos. E a Bíblia diz que todas as vezes que Jesus está pelas proximidades de Betânia ou por Betânia, Jesus ele passa, né, na casa dessa família. É uma família amada, é uma família íntima. E quando Marta e Maria manda chamar Jesus, ela sabe quem é Jesus, ela sabe o que Jesus pode fazer. Então, ou seja, ela está na dependência daquele homem agora. Dependência de Deus. Que é o Filho de Deus. Primeiro ponto. Ser reconstruída exige dependência. E você que me ouve, se você não colocar a sua dependência em Cristo no processo de reconstrução, que, permita-me falar, é todos os dias, não há possibilidade de ser reconstruído. Esse é o primeiro ponto. Primeiro ponto. A dependência em Cristo. Todos os dias eu preciso me tornar dependente dele. Pode-se dizer como Paulo, não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Exatamente. Todos os dias eu preciso morrer para a minha vida pessoal todos os dias, para que ele reconstrua em mim aquilo que ele projetou. Para que haja reconstrução, tem que viver dependendo de Deus. Na dependência de Deus. E aqui também eu aprendo uma lição. Que a Bíblia fala que eles eram muito amigos de Jesus. Só que quando chega a notícia, Jesus continua pregando e ele não vai lá. Por quê? Porque ele quer nos ensinar que ainda que eu sou íntimo, que ainda que eu sou amigo, que ainda que ele me ame, que ainda que eu sente na mesa com ele, ele não interfere naquilo que eu preciso viver. Marta, Maria e Lázaro precisavam viver aquele momento. Então ele ensina isso, quando ele não vai, quando ele é chamado. Ele está nos ensinando. Você precisa depender de mim e acreditar. E ainda que nós tenhamos total relacionamento com ele, ele não interfere naquilo que o céu projetou para nós viver. Ou seja, se eu preciso passar por uma prova, eu vou passar. Ele vai estar comigo, mas eu vou passar. Ele não te livra da cova dos leões. Ele permite que você entre na cova dos leões para fechar a boca do leão. Exatamente. Exatamente. Olha o Então, segundo são ponto. circunstâncias difíceis da vida, né? Sim, e que nós precisamos entender que não é porque eu estou em Cristo que eu sou privada delas. Você vê que o que chega na casa daquela família é uma enfermidade, nos dando a entender que nós estamos sujeitos a tudo. Porque nós ainda não somos glorificados, nós somos um corpo terreno, uma matéria terrena. Eu costumo dizer que nós não somos um corpo que possui uma alma, nós somos uma alma que possui um corpo. Porque o corpo, ele vai voltar para a terra vai desconstruir, só que a alma não, a alma é eterna. A alma foi gerada no céu, antes de ser gerado um corpo, o céu já nos projetou lá. Então nós não somos um corpo que possui uma alma, nós somos uma alma que possui um corpo. Glória a Deus. E a segunda questão, ser reconstruído exige paciência. Por quê? Porque elas chamaram a Cristo. Só que Cristo não foi quando elas queriam. Mas ele não disse que não iria. Então exigiu a paciência. O salmista vai dizer, esperei com paciência no Senhor. Então, a parte mais difícil, né? O pessoal quer ir no Salmo 70, né? Apressa-te, ó Deus, de me ajudar, né? sim, No 40 ninguém quer. ninguém quer. E quando eu olho para a minha... Parecendo a geração de hoje, que quer tudo Sim, pronto, né? Sim, quando eu olho para... Geração fast food, delivery. Ora hoje Já e quer na já quer hora. amanhã. Quando eu olho para a minha vida, eu vejo que a reconstrução, ela foi difícil, não foi fácil. Às vezes as pessoas olham hoje, irmão, você prega, tal, você faz esse trabalho, mas houve uma reconstrução. Como diz no mundo, a gente não caiu do paraquedas, né? Houve uma reconstrução de vida, houve lágrimas, houve choros, houve momentos de fraqueza.
Como todos os seres humanos, a reconstrução ela nos ensina a levantar, nós caímos, se reerguemos, é a graça, é a dependência. Então, ou seja, elas precisaram esperar. E eu E, também precisei e a esperar. Bíblia diz: pela graça sois salvos. Isso não vem de vós, é dom de Deus, né? Sim, eu precisei esperar, né, para viver o que eu vivo hoje. Por exemplo, eu esperei para Deus me libertar dos vícios que eu possuía. Eu esperei para Cristo me dar uma família, que hoje eu tenho uma família. Eu esperei para Cristo cumprir algumas promessas materiais que me foi feita. Então, assim, é o processo. E em todo esse processo de espera, eu passei dias difíceis de querer parar, de querer desistir, de entrar dentro de uma caverna e não querer sair de lá. Não é que, como diz o pessoal, de mamão com açúcar. O negócio não é. Não, O evangelho não é isso. não. É, tem as Sim. suas É, lutas. algumas pessoas que usam uma frase dizendo que o preço já foi pago. Sim, o preço da salvação. Sim. Como o Senhor citou, a salvação ela vem pela graça, é dom de Deus. Mas e para mim viver aquilo que ele tem para mim? Há um preço a ser pago. Eu preciso renunciar à minha vida, eu preciso morrer para o mundo. Essa palavra é fundamental, renúncia. Renúncia? Que de fato está tudo pago. Sim. Mas se a gente não perseverar e não lutar para estar na presença de Deus, A gente não suporta. E a gente não alcança as e é uma promessas. luta espiritual, né? Não é contra a carne e contra o sangue. Imagine Abraão. Deus vai fazer uma promessa para ele no secreto, que Deus alcança ele ali, fala com ele quando não tem ninguém, ó. Sai da tua terra, do meio da parentela, sai da sua pátria, da sua cidadania, que eu vos levarei para um lugar, vos mostrarei um lugar. Só que Deus não fala o lugar. Só que imagine agora o tanto de pedrada que ele não leva. Por quê? Sabe por que eu aprendi algo, pastor Ivan? Nem todo mundo vai acreditar na promessa que Deus fez no secreto. O público não vai acreditar na promessa que Deus fez na minha vida quando eu estava no secreto com ele. E aí vem esses impercalços. Por quê? Porque eu tô andando na contramão daquilo que ele me prometeu. Por exemplo, vou usar aqui. Você vai ser um pregador, mas eu não sei nem falar. Então eu tô na contramão da estatística. Ou uma benção material. Ó, vou te dar uma casa própria, você vai conquistar. Mas eu tô trabalhando incansavelmente, na minha ótica humana eu não enxergo. Então é contramão da promessa. Mas ele capacita os escolhidos, né? Sim, mas é a questão de entender a renúncia, porque as pessoas não acreditam. E aí não suporta o processo da Deus reconstrução. continua escolhendo ainda os improváveis. Exatamente. Aquele que ninguém acredita nele. Eu tenho olha assim, pela ótica humana. Muitas das vezes nós olhamos para determinadas pessoas e olhamos assim, pô, esse daí não tem jeito. Eu tenho Não é assim? Sim, eu É tenho um olhar humano. Sim. Mas o olhar de Jesus é um olhar que reconstrói. Exatamente. Eu tenho uma mensagem e o meu pastor Ciro, nós congregamos ali na Assembleia de Deus, Campo do Vila Alzira, e eu congrego ali no Baeta. O pastor Ciro, ele gosta muito dessa mensagem que eu preguei. Eu sou suspeito de dizer alguma coisa. E a mensagem, Glória a Deus. a mensagem, pastor Ivan, é que a Bíblia, ela é construída por homens improváveis. Sim. Homens em ponto. Então, quando eu olho para mim, eu sou um improvável e eu dou glória a Deus por isso, porque há a possibilidade do céu cumprir em mim aquilo que ele prometeu. Sim. Porque Deus só faz na vida de quem é improvável. Porque quando eu me acho autossuficiente, ou que eu posso, ou que eu faço pela força do meu braço, pelo meu trabalho, então eu já não sou improvável. Então ele não precisa atuar em mim, porque eu já me acho autossuficiente. Paulo ele desprezou todo o conhecimento que falou, minha graça te basta. Tudo que eu conquistei fora disso que eu tô vivendo hoje, eu considero por perca, como ele diz. Então ser reconstruído exige paciência. Paciência. Então você que tá me ouvindo. É uma virtude. Você que tá me ouvindo. 2 pontos que nós abordamos. Você precisa ser dependente de Deus e você precisa ter paciência em Deus para suportar os processos. Quando Deus me chamou, quando eu tive o encontro, como eu falei, ele disse: você vai pregar.
Mas não foi do dia para a noite. Eu precisei ser reconstruído. Eu precisei investir no meu ministério, investir na minha vida ministerial. Eu fiz um curso de teologia. Muitas das vezes Se preparou. minha esposa, ela via o quanto eu lutava para crescer, porque às vezes eu tinha um dinheiro para comprar um terno, um sapato, mas eu escolhia comprar uma Bíblia de estudo. Quantas vezes eu não deixei de comer uma pizza para comprar um livro? Outro dia desse você me falou quantas Bíblias você tinha, que eu não lembro mais, eu perdi as Eu contas. tenho 12 Bíblias lá. De estudo. De estudo. E Mas já teve mais. eu doei algumas. Doou algumas. Doei algumas. Eu já passei por isso também. Acabei doando umas Bíblias também. E essas que eu tenho lá são as que eu uso. Fora assim, eu tenho lá uma biblioteca, eu amo muito estudar. Sim. Então, assim, você vê que eu investi, né? Ou seja, Deus ele vai te reconstruir, ele tem uma história, mas você precisa fazer sua parte. Ele me disse que eu pregaria, e não que ele abriria a minha cabeça e colocaria lá um poder mágico. Não, eu precisei E buscar na fonte. e todos os dias ainda compro livro, ainda compro Bíblia, ainda gosto de ler, ainda me formei na Tel School, né, da sede, Sim, e ainda estudo, tenho lá meu notebook, ainda estudo. Aquilo que eu me formei ainda é útil para mim, porque a palavra é viva todos os dias. Sim, a palavra é eficaz, né? Então, ou seja, a dependência e a paciência. Paciência. Só que vai entrar a questão agora, para você chegar aonde Deus quer, você precisa crer. E crer vem de acreditar, e acreditar vem da fé. Então veja o processo da reconstrução. Não é fácil. Por isso que, como eu disse aqui, muitas pessoas desistem. Porque não é fácil ser reconstruído. Tem o passo a passo. Fora essas questões, você ainda precisa enfrentar a sua vida secular. Como diz o ditado, é um leão por dia. Então, você precisa crer, acreditar. E aqui a Bíblia vai dizer que essas mulheres agora enterraram seu irmão. Imagine, pastor Ivan, a Bíblia não diz, mas um pensamento meu, tá? Um pensamento meu. Sim. A conversa daquelas irmãs. A Bíblia diz que elas eram amiga íntima de Jesus. Jesus se hospedava na casa deles. E quando nós olhamos para a cultura judaica, a hospedagem é algo maravilhoso. Imagine elas lavavam o pé de Jesus, preparavam aquele banquete, cuidava de Jesus. Só que agora elas chamam Jesus quando elas estão precisando. Jesus não vai. Imagine a conversa delas. Será que valeu a pena ser amigo desse homem? Será que valeu a pena servir ele todas as vezes que nós servimos e agora que nós chamamos eles e precisamos dele, ele não vem? Meu Deus. Só que aí tá a questão do acreditar. Acreditar. Porque ele falou que aquilo que Lázaro estava passando não era para a morte, mas para a glória de Deus. Ele não falou, eu não vou ter com vocês. O problema... Só que esse meio tempo, ele morreu. Morreu? Então ele estava doente. Estava doente. E aí entra a questão. Quando nós olhamos para a nossa vida no processo de reconstrução, às vezes parece que não vai chegar aonde Deus prometeu no início. Às vezes a gente pensa que vai melhorar e piora. Aí é onde que Deus age. Só que é na hora Porque de ele é nós especialista em milagre impossível. acreditarmos. Então você entende o processo da reconstrução? E quantas vezes eu me deparei com isso? Deus me prometia algo, só que a minha vida ia contraditória daquilo que ele me prometeu. Na contramão. E aí o que o inimigo soprava? O que eu acabei de falar. Será que valeu a pena viver todos esses tempos servindo esse Deus que agora que você precisa, ele não veio te ajudar? Só que o processo de reconstrução é isso. Eu também preciso entender, isso aqui é importante e é uma chave para as nossas vidas. Eu preciso entender que antes de servir a Deus, eu estava sendo cavalo do diabo e eu plantei semente. Eu preciso colher também aquilo que eu plantei, isso é importante. Deus não vai apagar, Deus ele não leva em consideração o tempo de ignorância, mas Paulo vai escrever aos Gálatas, certamente, olha o verbo que ele usa, é certo, que tudo que o homem semear, esse
ceifará, esse colherá. colherá. Então, ou A seja, lei da semeadura. graças a Deus eu sempre tive essa maturidade para entender que eu plantei algumas sementes antes de vir pro evangelho. Eu preciso colher elas também. Deus não vai levar o tempo em ignorância, mas eu plantei. E a plantação, ele vai me ajudar a passar, mas eu vou ter que colher. E nesse processo de reconstrução, quantas vezes eu não me deparei me perguntando: será que valeu a pena? Mas veja o que vai acontecer nesse cenário. Jesus vem. E quando ele vem, algo me chama a atenção, a atitude de Marta. Ela vai ter com Jesus. E nós somos assim, pastor Ivan. Nós chamamos ele. Quando ele vem, a gente tem a mesma atitude de Marta. Sabe qual é? Quando ele chega diante de Marta, ou Marta chega diante dele, Marta vai dizer: se o Senhor Estivesse aqui, meu irmão não teria. teria morrido. Só que calma aí, ela sabe quem ele é. Ela mandou chamar ele. Só que quando ele chega, ela quer trazer aquilo que já passou. E sabe o que eu aprendo com isso? Deus nos ensina. O que já passou não pode mudar. Eu não estava quando aconteceu, mas agora eu estou. E o que queres que eu te faça? Aí pronto. Aí deu tudo certo. Então você vê o processo de reconstrução. É difícil. É difícil, pastor Ivan. Eu, por muitas vezes... E Marta teve que tirar um obstáculo da frente, que era a pedra, né? Aquela pedra tem um Sim. simbolismo muito grande, né? Então, Na trajetória, né? voltando assim para minha vida pessoal, nesse tempo que eu tô, pela misericórdia, servindo ao Senhor, pregando o evangelho, muitas vezes eu já me deparei assim, nesse processo de reconstrução, querendo parar, querendo desistir, né? Mas em todas as vezes eu vejo a graça de Deus. E aí eu lembro do que Jeremias falou. Jeremias, ele tá cansado, né? Ele fala que quando ele vai diante de Deus, ele diz: Senhor, eu não pregarei mais a sua palavra. Imagine ele falando: eu não te servirei mais. Porque todas as vezes que eu prego, eu apanho. Meus amigos cavam uma cisterna contra mim para me jogar dentro. Eu sou motivo de escárnio, eu não quero mais. Aí a Bíblia fala que quando ele diz isso, vem um fogo, né? Cerrado. Que ele não aguenta se conter e ele diz: eu entendo que não dá mais para parar. Tem uma frase comigo que eu gosto de citar que é: um escolhido não tem escolha. Não tem. Eu também costumo dizer que o ministério, principalmente quem é chamado para o ministério, é um negócio que não tem volta, né? E a Bíblia fala, né, que aquele que lança a mão do arado e olha para trás, a minha alma não tem prazer nele. Não tem como voltar para trás. Não tem como. Então a proposta do evangelho é seguir em frente e adiante. Ah, Olhar para o alvo. E Jesus é o autor e consumador da nossa fé. muitos falam: mas muitos desistiram. Então eu acredito que não foram alcançados de verdade. Não se entregaram na totalidade da sua vida. Porque quando você entrega a sua vida para Cristo, é impossível. Você pode passar o que for, né? Você pode enfrentar o que for. Eu conto o testemunho da vida pessoal. Contei lá, quando nós estávamos em Piedade, Sim, sim. sobre o que aconteceu comigo. E foi uma marca dentro dessa reconstrução. Eu quero contar aqui, pastor Ivan. Por Deus favor. colocou no meu coração. Amém. Pode Porque contar. isso faz parte da reconstrução, né? Reconstrução da nossa vida, da nossa história, de como Desse episódio que você contou, que você teve um encontro com Jesus, tem quantos anos até hoje? 11 anos. 11 anos. 11 anos. Glória a Deus. 11 anos já, graças a Deus. Já vai fazer 10 anos que eu tô pregando a palavra. Meu Deus. Falhando como todos seres humanos, né, pastor Ivan? Em reconstrução, como Paulo disse, né, que nós estamos em construção, é todos os dias. Então, Cada dia melhor. Com É. certeza. Às vezes a gente toma atitudes, erra, falha, e isso aqui ali serve de lição para nós aprendemos e vamos seguindo. O que não pode é retroceder. Mas conta para nós melhor essa experiência que você teve aí. Eu casei, né, e num período que nós tínhamos acabado de casar, minha esposa, ela foi acometida por depressão, né? E antigamente, assim, era um pouco difícil o estudo sobre a depressão. A gente não tem a ciência, né? Alguns acreditam que eram demônios,
tal, mas quando você vai É ver, né? falta de conhecimento, às vezes, Isso, que quando tem. você vai ver, é a doença da alma, da psique, né? São Isso. traumas, Sim, sim, gatilhos emocionais, sim. né? E eu me lembro que ela, por um período, teve depressão no período de 1 ano, pastor Ivan. 1 ano. Foi um ano difícil, né? Que ela não queria mais ficar casada, ela me mandava embora de casa, tentava tirar sua vida. E eu me lembro que dentro desse período foi o ano que eu mais preguei Meu Deus do céu. na minha vida. Com essa diversidade toda, mas você não parou de exercer seu ministério. Não. E todas as vezes eu ia pra casa e perguntava pra Deus: Senhor, o Senhor faz lá, porque eu vi com os meus olhos. Foi o tempo que eu mais presenciei a glória de Deus. Eu costumo dizer que era quando eu era pregador. Agora o cabelo já tá Ah, mas você embranquecendo. tá, Agora você tá um jovem tô ainda. contando só história. O tempo que eu pregava assim. E eu vi a glória de Deus, pastor Ivan. Criança batizada com o Espírito Santo. Eu tive o privilégio de ver, né, vidas sendo transformadas. E eu falava pra Deus: Eu tenho certeza que através, você que está me ouvindo aqui no PalavraCast, eu tenho certeza que através do testemunho aqui do missionário Bruno Marchioli, você será impactado pela presença de Deus de uma forma tão poderosa que Deus vai fazer algo novo na sua vida. Não tenha dúvida, Deus fará uma reconstrução aleluia. na sua vida. Eu estou sentindo Jesus aqui, viu? Eu também, pastor Ele Ivan. está presente no Glória a nosso Deus. meio, Bruno. Glória a Deus. Fique à vontade, meu querido. E aí eu lembro que eu questionava a Deus, eu falava: Senhor, o Senhor faz na vida das pessoas e não faz na minha. E Deus, a despeito dessa situação, não falava nada. E eu já participava do trabalho Algemas Quebradas, né? Trabalho nos presídios. Esse é um projeto que tem, acho que mais de 20 anos, né? Sábado agora Faz completa 30 anos 30 anos, eu pensei que era 25, mas já passou. na sede do Vila Alzira, Sim, sim, né? Vai ter sim. lá a comemoração Glória a Deus. É um do projeto que já alcançou milhares, Missionária Roseli, uma mulher de pasmem, Deus. né? Esse projeto já alcançou milhares de vidas. É o projeto Algemas Quebradas, é um projeto da De Vila Alzira, missionária Roseli, Isso, e tem impactado vidas isso. para a E glória de Deus. eu já fazia parte, pastor Ivan, e eu lembro que 11 meses, 12 meses, já cansado, comecei a orar para o Senhor. Eu não aguento mais. Eu vou parar de pregar, eu vou parar de exercer, eu vou parar de servir. Porque eu vejo o Senhor em tudo. Mas quando eu volto para minha casa, a situação tá do mesmo jeito. Então eu fiquei um período como Marta, né? Meu Deus. Não acreditava. Eu chamava Jesus, mas não acreditava no que ele poderia fazer. Tipo, é aquela fé que eu acredito que Deus faz na sua vida, mas na minha, Não acontecia nada. Você achava que não estava acontecendo nada, mas estava acontecendo. sim. Aí eu, um determinado dia, estava orando. E eu passei ali horas orando, horas chorando e orando aos pés do Senhor. E eu me lembro que nesse dia, a missionária Roseli entrou em contato comigo para me pregar. E eu disse pro Senhor: Senhor, eu disse que não quero mais. E era um evento. Nós levamos picolé para eles. Na ocasião, não me lembro a data específica que era. Mas eu me lembro que tava cheio, né, o culto, porque nós levamos picolé e tal. E foi um culto diferente. Era Sim, comemorando alguma data comemorativa. sim. Não me recordo qual. E eu me lembro que nesse dia eu fui pregar e não tinha uma palavra para pregar, pastor Ivan. Meu Deus do céu. Não tinha nada para falar. Eu costumo dizer que quem prega, e você que me ouve vai entender. Tem dias que nós pregamos com o conhecimento que nós adquirimos. Tem Sim. dia que nós pregamos com a hermenêutica, com a oratória, com a exegese. Tem dia que nós pregamos naquilo que a teologia aplica em nós. Mas tem dias que é diferente, que é com a alma. Calma. E esse dia eu preguei com a alma. Parece Sim. que os poros da alma se abriu. Meu Glória a Deus, Deus. você Estou pode- sentindo Jesus. Que quando eu lembro desse Fique à dia. vontade, aqui nós somos E, pentecostais. e eu lembro Glória que a Deus. fui pregar. Preguei com a alma. E quando eu fiz o apelo, esse dia uma funcionária aceitou Jesus. Meu Deus do céu. E teve muitas almas para Cristo. E eu lembro que eu comecei a O chorar. improvável aconteceu, então, nesse dia. Aconteceu. E foi mais improvável porque eu comecei a chorar. E eu sentei, tinha as cadeiras, né? Esse dia era um culto diferente, o púlpito.
E eu comecei a chorar, e eu sentei e eu ouvi o Senhor falar pra mim, levanta. E eu me levantei porque eu vi que era Deus que falava, né? E eu lembro que foi como o som de muitas águas. Eu costumo dizer que não foi uma voz humana. O Espírito Santo chegou ao meu ouvido, né? E cantou aquele louvor. Ainda que pra te servir, Jesus, eu tenha que chorar. Te servirei porque comigo estará. Sofrer contigo é bem melhor do que errar. Perdoa-me, Glória a Deus. porque às vezes não consigo nem falar. Logo as lágrimas meus olhos vêm molhar, como um sinal que tu está nesse lugar. E que coisa boa é quando Deus está no ambiente. E Deus, Glória. aquele dia, selou a minha história, pastor Ivan. Ali eu acredito que foi o start de Deus na minha reconstrução. Além do que ele já tinha feito, mas foi o selo, né? Todos nós temos uma marca quando Cristo nos chama. E essa foi a marca que eu tive. E aonde eu vou, eu conto, porque foi a marca. Jacó saiu mancando, né? Sim, Essa sim. foi a marca que Deus marcou na minha alma. E aí eu me lembro que eu me deparei de joelho chorando. E eu lembro que o culto acabou e eu naquela expectativa, ansioso, porque eu vi que o céu me marcou. Mas o meu lado homem dizendo, quando eu chegar em casa vai estar tudo no mesmo lugar. Tudo igual. Pastor Ivan, Você achou que ia estar, né? eu prego esse evangelho porque eu acredito no Glória. poder dele. Aleluia. Paulo fala, Romanos capítulo 1, versículo 16. Eu não me envergonho do evangelho. Por quê? Porque o evangelho é poder de Deus. Poder de Deus para a salvação de todo aquele Só que que nele esse crê. poder é inimaginável na nossa mentalidade humana. Aleluia. Glória. E eu lembro que eu fui embora. Eu abri o portão da casa que eu morava e tinha a porta que dava acesso e era a cozinha, meia parede e a sala. E quando eu cheguei, pasme, minha esposa há 1 ano, dentro do quarto, trancada, não queria sair, não queria viver. Ela estava sentada na mesa. Costumo dizer, feito chapinha, passado maquiagem, com a Bíblia na mão e começou a chorar quando eu abri a porta. Meu Deus. E ela disse, eu não sei o que aconteceu, glória a Deus, aleluia. Eu disse, eu sei, enquanto eu cuidava das coisas do reino, o reino cuidava de nós. E aquele dia cessou tudo aquilo que ela estava sentindo. Ela recebeu uma visita de Deus ali. Eu não sei se você acredita em milagre, irmão. Acredito. Eu sou um Oh, milagre. glória. E a minha história é um milagre. Que coisa linda. Pra mim, ali foi o selo que Deus marcou a minha trajetória. Todas as vezes que eu penso em parar, em desistir, eu lembro daquele ambiente e o Senhor cantando no meu ouvido. Esse louvor. Aí chegou em casa, estava tudo renovado. Parecia que não tinha acontecido nada. Meu Deus. Reconstrução. Não desiste no meio da reconstrução. Não pare no meio da reconstrução. Porque o começo é fácil. Porque você vem de um renovo, de uma promessa que ele fez. O final é glorioso. Só que o meio, ele é difícil. O processo do meio da reconstrução. É por isso que Abacuque vai dizer, no meio dos anos, a notifica. Por quê? Porque o começo é bom. É gostoso aquele primeiro amor. O final, Salomão fala que o melhor está no final. Só que o meio Aí é o perigo. Se é, perder no meio do caminho. sim. Por isso eu falo com clareza, certeza e experiência. Não é só de estudo, mas de vida. Não desista. Continue. Não pare. Vá adiante. Siga até o final. Para finalizar esse Glória a Deus. processo de reconstrução, Lázaro ele morre. Só que Jesus vai dizer assim: vamos até lá o sepulcro. E ele vai dizer: remova a pedra. Marta vai dizer: mestre, ele já cheira mal. Eu acredito que nessa fala, trazendo o pensamento meu,
dentro do âmbito de reconstrução, e eu vou explicar por quê. Marta está dizendo, mestre, é impossível remover a pedra. Ele já está desconstruído, ele já está descaracterizado. Aleluia. Ele já está irreconhecível. Provavelmente as larvas já estão devorando seu corpo. Ah, mestre, é impossível tirar essa pedra. Oh, aleluia. É impossível. Meu Deus. Por quê? Se Já você tava cheirando mal já, né? pegar, O negócio até o Google vai te dar essa informação. Eu não mexo com necrópsia, mas até o Google te dá essa informação. Um cadáver que já está morto há 4 dias em estado de decomposição, putrificação, mesmo hoje, diante de toda a ciência, em 4 dias ele já sofre danos. com certeza. Quando o cadáver ele fica rígido, as suas unhas saltam para fora. Alguns estudiosos que diz que os olhos estouram 4 dias. Pelo estado de putrificação, as larvas do próprio corpo já começam a devorar o corpo. Isso no século agora, presente. Agora você olhe para trás e imagina na época de Jesus. Porque eles não têm formol. Não tem formol. Então, ou seja, Lázaro está enrolado em faixa, enterrado em caverna. Tudo isso ajuda no estado de decomposição. Caverna, ambiente quente. Enrolado em faixas, ambiente quente. Ou seja, o estado de Lázaro, tudo apontava para uma decomposição rápida, pelo espaço geográfico, pela condição. Então não tinha nada favorável, então. Na minha ótica, Mas o dono do milagre estava ali. Lázaro já Jesus. está sem unha, com seus olhos estourados, o bichinho comendo seu O negócio corpo. já estava. Isso é ciência. Mas só que estava diante do dono da vida. Aí Marta vai dizer, todas essas condições, aí Jesus vai falar, eu já não te disse, Mas, se creres, verás mas a glória. Maria até acreditava, ele achava que ele estava falando da ressurreição dos últimos dias, né? Sim, só É, que Mas só que Jesus queria fazer o milagre ele na hora. na E ela hora, estava pensando que o negócio era lá, pô. Não, nós sabemos que naquele dia ele vai. Mas Jesus estava se referindo ao tempo presente. sim. É. E o improvável aconteceu ali. Então você vê, Lázaro tá desconstruído. Eu olhando pra mim há 11 anos atrás. Sem vida, Desconstruído, sem vida, sem esperança, não tinha mais nada. escravizado. Sem visão, porque tava. Minha mãe olhava pra mim, não tem mais esperança. Eu olhava pra mim, não tem. Só que Jesus deu a ordem expressa a alguém. Tire a pedra. Meu Deus. Alguém foi lá e tirou a pedra. E aqui, rapidamente, a importância de andar com pessoas que vai te ajudar a viver o seu milagre. Nós temos que andar com pessoas que vai me ajudar a viver o meu milagre. Por quê? Porque quem tirou a pedra não foi Marta e Maria. Provavelmente foram algum amigo da família. Sim. Tirou a pedra. Nós temos que andar com quem tira a pedra para que nós avancemos a chegar ao nosso milagre. E aí a Bíblia diz que Jesus vai dizer: Lázaro, saia para fora. Só que a condição é deplorável. O espaço geográfico daquele momento diz que ele está enterrado em cavernas e a alguns degraus abaixo. Ambiente que é totalmente fácil de se entender que tudo coopera para um estado deplorável já do corpo de Lázaro. Imagina Lázaro subindo aquela escada. Só que eu imagino o grito de Jesus diferente. Lázaro, seja reconstruído. E eu quero declarar sobre a sua vida. Seja reconstruído. Ah, mas não importa. Seja reconstruído. Glória a Deus. E aí Lázaro sai. Só que eu imagino ele subindo, pastor Ivan, a escada. Sua unha voltando pro seu corpo. Seus olhos sendo restaurados. Sua pele sendo purificada. Meu Deus. Só que quando ele chega lá em cima, ele ainda tá envolto em faixas. Faixa, tem que
Sim. Imagina Jesus desatando ele. Eu imagino Jesus desatando de cima para baixo. Por quê? Porque não importa o quanto eu ande rápido, se eu não ter visão. Aí Jesus primeiro manda tirar a faixa que tá cobrindo os olhos. Porque não é no correr, é no caminhar, enxergando o propósito. Meu E eu Deus. deixo essa palavra para você de reconstrução. Um testemunho vivo à sua frente. Eu sou um testemunho vivo. Entre outras experiências, irmão, que eu já tive com Cristo. Baseado no meu testemunho, a palavra que pode edificar a sua vida. Deixa eu fazer uma pergunta para você, muito chave e importante. Conta pra gente um algo, uma experiência que marcou a sua vida. Um milagre, alguma coisa na sua trajetória do ministério que, além desse testemunho marcante que você, eu acredito que seja um marco, como você falou, a sua esposa venceu a depressão. Mas conta para nós assim, algum milagre familiar, alguma coisa que Deus fez assim, que marcou. Pode A, ser a- algo também referente a um milagre próspero terreno, sim, algo que marcou a minha vida. Foi que Deus ele me fez uma promessa, que ele me daria uma casa. olha a Só que Deus. quando eu olhava para minha vida, né, Você achava impossível. para minha condição, hoje você vai comprar uma casa, você vai comprar, você vai construir, é muito difícil, né? Sim. Ainda mais eu tenho filhos, né? Tenho esposa, tenho família, e eu achava impossível, pastor Ivan. E Deus ele foi fazendo tudo conforme a improvabilidade da minha ótica. E ele me deu uma casa. A Bíblia é bem clara, né? Entrega o teu caminho ao seu, confia nele, ele tudo fará. Então, se a gente confiar de fato, Isso as foi um coisas. milagre, por quê? Porque eu sou assalariado. Para um assalariado comprar uma casa é difícil. Para um assalariado construir uma casa com família, Mais difícil mais ainda. difícil ainda. Então, para mim, foi um milagre e renovou as minhas forças nesse tempo presente. Entre outros que eu vi Deus curando, Deus fazendo, na minha família, em um âmbito, Deus renovando, Deus colocando de pé. Hoje, Deus, a sua família, Deus fez tudo, a reconstrução sim, na família. sim, eu vejo Deus reconstruindo. Ainda creio que Deus ele tem mais para fazer, mas eu vejo assim a reconstrução dele dia após dia. Cada dia, Deus vai fazendo algo novo. Todos os dias eu consigo enxergar. E não parou, continua. Continua com a Olha, graça dele, e se tem uma coisa que eu amo é acreditar na improbabilidade. então, as coisas impossíveis, no caso. Quando eu olho e eu vejo que aquilo é impossível para mim, eu dou glória a Deus, porque eu sei que ali Jesus vai atuar. Porque eu não posso fazer mais nada, vai acontecer uma Mas ação ele pode, divina. como diz aos Filipenses 4, versículo 13. Posso todas as coisas naquele que me fortalece. Aleluia. E você vive isso, você vive a palavra, Todos os dias é, eu e vivo essa isso. palavra que nós estamos fazendo menção dela aqui, que é lâmpada, é luz para o nosso caminho, Sim, que nos direciona, sim, que nos conduz, sim. que nos leva. E a proposta do Evangelho é isto: é viver uma nova vida em Cristo Jesus, uma vida reconstruída através do poder do Evangelho, Glória a como Deus. disse Paulo. O poder do Evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que nele crê. Então, você que está ao Aleluia. alcance da nossa voz, com certeza, Deus está fazendo algo novo, algo poderoso, algo extraordinário na sua vida, algo impossível, algo improvável, algo imaginável. Deus, Aleluia. ele está movendo em seu favor nesse dia através do PalavraCast. Glória a Deus. É, que bom aqui o missionário Bruno. Ele vai falar mais um pouco, ainda não acabou ainda. Ele vai contar um pouco aí das missões, alguns lugares que você foi aí levar a palavra. É, conta para nós assim, alguma experiência no campo missionário É, que marcou na sua vida. eu fazia um trabalho, né, na Cracolândia, né? E a gente fazia um trabalho lá, levava marmita, levava Inclusive é um palavra. campo missionário
específico. Sim. É, Eu gosto muito de trabalhar, né, nesses campos, igual o Algemas Quebradas, Casa de Recuperação, porque como eu vim desse mundo, eu sei que Deus pode também levantar pessoas para ali. falar melhor para os irmãos que estão nos ouvindo, E uma, es- Algemas Quebradas é um projeto de capelania prisional, isso, que visita pessoas em estado de cárcere fechado, isso. A gente trabalha com presídios, CDPs, com que fundações casa. CDP é Casa de Detenção Provisória, no caso. Isso. CDP Pessoas aguardando julgamento. aguardando julgamento, então a gente trabalha com esse Esse público-alvo, né? Pessoas isso. que. E também com fundações casas, que é a detenção dos menores infratores, né? E casa de recuperação, todos esses aspectos a gente vai e aborda, né? Leva uma palavra de consolo, leva também materiais, coisas, higiene pessoal, essas coisas. E em um evangelismo que eu estávamos trabalhando em missões e nesse determinado lugar nós chegamos, as pessoas estavam usando droga, eram usuárias de crack. E eu me lembro que quando eu cheguei, eu tenho a mania de, como Paulo diz, né? Eu me fiz de tolo para ganhar os tolos e basicamente assim, eu cheguei e eu dei um grito assim, rapaziada, vou pregar a palavra aí, hein? Aí eles estavam ali usando droga e ele disse pra mim, não, nós estamos fumando aqui, não entra, não vem. Falei, não, pode continuar fumando, eu vou pregar aqui. E eu me lembro que quando chegamos lá, né, tinha um determinado córrego, assim, um pedaço de esgoto, tinha um rapaz tomando banho, se lavando, assim, com Meu aquela Deus, água. no Passava o córrego. sabonete e água do esgoto. Me lembro, também foi um momento que marcou meu ministério. E quando eu me aproximei, ele disse pra mim, se você é crente, então me dá um abraço. Rapaz, é nada. E aí eu abracei ele. Só, Gente, só que a minha atitude foi que fez a graça alcançar aquele lugar. Não que a graça alcançou por mim, mas a atitude que eu tive tocou naqueles que estavam ali. Quando eu abracei ele, aquelas pessoas que estavam fumando parou de fumar e começou a chorar. meu E Deus. Deus derramou uma graça poderosa. E eu preguei a palavra ali, aquele momento. Meu Se Deus. eles foram libertos, não sei, mas eu sei que foi uma semente poderosa. Uma Rapaz, semente poderosa na vida deles. que foi um impacto, né? Foi algo que marcou tanto o meu ministério como acreditar a vida daqueles que estavam ali. E isso não tem preço. Não tem preço. São coisas que a gente vai levando, como a gente costuma dizer, na nossa bagagem espiritual, né? São coisas que vai marcando a nossa vida. E a gente vê o poder de Deus. Glória a Deus. Que experiência linda, né? Essa foi uma experiência que também marcou muito o meu ministério. Rapaz, eu acredito. Eu acredito porque foi algo assim, algo na prática. O abraço que eu dei naquele homem tocou no coração daqueles que estavam fumando. E aqueles que disseram que não iria parar de fumar, automaticamente, pelo poder de Deus que invadiu aquele lugar. Mas tem um mistério muito forte esse negócio do abraço, né? É, Fala para nós um pouco melhor do poder de um abraço, porque às vezes a pessoa tá ali, ela não é amada, ela é desprezada, ela exatamente. a sociedade exclui aquela pessoa, às vezes excluída do vínculo familiar. Alguém olha assim e A é, rejeição, né? a rejeição, e de repente chega uma pessoa, a presença de Deus que faz tudo. Eu costumo dizer que a presença de Deus, ela faz toda a diferença na vida do ser humano, faz toda a diferença. Né? E eu tenho certeza que naquele momento que você chegou ali, naquela situação, você não estava sozinho. A presença de Deus ali, Glória a Deus. através da sua vida, impactou vidas, porque é assim que Deus faz. Sim, É vidas impactando vidas. Esse é o evangelho, que é o poder de Deus. você vê que Atos capítulo 3, né? Ele vai falar acerca daquele coxo. Nós vamos ver que Pedro, ele estende a mão e ele levanta aquele homem. Aquele homem não levantou na palavra proferida por Pedro.
aquele homem levantou e os seus tornozelos se firmaram quando Pedro deu a mão para ele. Estendeu a mão. Então eu imagino que ali Pedro puxou ele e abraçou ele e falou: ó, não tenho prata e nem tenho ouro, mas eu tenho Jesus. Eu tenho, recebo em nome de Jesus. E os tornozelos dele, como diz a Bíblia, foram firmados. Por quê? Porque alguém estendeu, acreditou. Imagine todos os dias. Vamos trazer para os dias atuais? Sacerdotes, ministros passando, imagine, pastores, cantores, É, o bom samaritano. pregadores, todo mundo passando, ao invés de ter a atitude de Pedro e de João, eles levavam aquele homem para esmolar. Eu te ajudo, só que eu te levo até a porta do templo. Só que a atitude de Pedro é diferente. Pedro fala, ó, não vou te levar para esmolar, não. Eu vou te dar a mão e te ajudar. E o evangelho, ele tem um poder muito grande de impactar vidas. Por um determinado tempo, nós fizemos ali um trabalho de rua também ali na nossa sede. E foi algo tão poderoso. A gente passava ali servindo alimentos, Sim, roupas. eu lembro desse trabalho. Eu acredito que você chegou a participar. Eu não participei, Não, né? mas eu lembro que teve. E eu lembro de um dos relatos, a missionária Anaísa falou, pastor Ivan, não sei o que está acontecendo. Porque cada dia que a gente ia avançando naquele trabalho, os lugares que a gente passava ia diminuindo a quantidade de moradores de rua. Né? Eu falei, mas o que será que está acontecendo? Eu falei, mas só que a gente passava ali orando e abençoando aquelas vidas. Glória a Deus. E através daquelas palavras proferidas de bênção, foi diminuindo a quantidade de moradores, né? Naquele mesmo, um exemplo, era 70, na outra já era 50. Eu falei, daqui a pouco eu não vou encontrar ninguém mais na rua. Glória a Deus. Então o evangelho de Jesus, ele continua se impactando. Transformando as É, vidas. eu lembro uma vez eu estava no monte orando, e desci do monte, e ali na região do João Ramalho, para quem conhece, e eu falei, meu Deus do céu. Eu encontrei um rapaz, ele estava jogado no canto, uma situação deplorável ali, com certeza tinha usado drogas, uma situação adversa naquele momento. E Jesus falou para mim, Deus tocou no meu coração fazer alguma coisa. Eu falei, o que eu posso fazer por essa vida? Aí o Espírito de Deus me impulsionou, fui na padaria, peguei um copo ali, café com leite, e eu pensei, o que eu vou levar? E tinha um lanche lá, aí eu falei para o moço, qual que é o melhor lanche? Que Deus falou para mim, leva o melhor. Aleluia. Então naquele dia eu preparei o melhor lanche, o melhor café com leite, levei para aquele homem e cheguei até ele, mas o que mais me impactou foi quando eu olhei para ele, ele olhou para mim, naquele momento, aquele sorriso, e faltavam alguns dentes, mas aquele sorriso dele, de Satisfatório, né? gratidão, de receber aquele café com leite, ele estava com fome. Não importa o que aconteceu durante a noite. Mas naquele momento eu vi o sorriso dele e a alegria dele de receber aquilo. Eu falei, Jesus te ama, porque não tinha muito o que falar. Ele estava fora de si, Sim. mas eu tenho certeza que Deus fez alguma coisa na vida Glória a daquele Deus. homem. E ele continua fazendo, Bruno. Ele continua fazendo nos nossos dias. E muitas das vezes é uma pequena atitude que Deus quer de nós que faz toda uma diferença. Sim. E você vive isso. Sim. Vive isso no seu dia a dia. Você contando um relato desse homem, eu tenho certeza que aquelas vidas não foram mais as mesmas. Glória a Deus. Eu acredito. Porque Deus quer de nós o quê? São pequenos gestos, pequenas atitudes que fazem a diferença. Não é no muito falar, né? Não. Porque nós somos portadores da presença de Deus. Ele habita em nós. A Bíblia diz que nós somos o tabernáculo. Ele habita em nós. Ele habita. Então, através da nossa vida, Deus ele impacta. E conta mais um pouquinho pra gente algumas experiências aí. Ou Deus já te levou para outro estado, alguma coisa assim? Eu estive em uma oportunidade em Minas pregando. Tive a oportunidade, né? E esse também de Minas, há muitos anos atrás também, foi o que marcou minha vida.
eu fui pregar e eu estava desempregado, né? Faz muitos anos, faz uns 7 anos, 8 anos atrás. E eu falei, conversei com a minha esposa, né? Se dava pra ir e tal. Ela falou, não, vai pregar. E o aluguel ia vencer, né? E aí o pastor, ele instava em perguntar quantos que eu cobrava. E eu teve uma hora que eu falei, pastor, ó, eu não cobro, porque se eu cobrar, eu tenho que fazer aquilo que você quer. E eu tô indo pra pregar a palavra. Eu já falei, eu Compromisso com Deus. não, não cobro. E dentro de mim, né, aquela luta, meu Deus, eu preciso do valor do aluguel, tal, mas eu não vou cobrar, Senhor, não. E aquela briga, né, entre a carne e o E espírito. Deus cuida, né? Aí fui, preguei e tal. Quando eu voltei, ele me deixou em casa e ele disse pra mim, ó, vou te dar uma oferta, tá bom, né, muito. Tal. Eu falei, amém, pastor. Quando eu entrei em casa que eu contei, era o valor que eu precisava. Meu Deus. Então Deus, ele Então supriu a são sua... experiências que a gente vai adquirindo, né, que Quando a gente ouve a voz de Deus sim, e faz aquilo que Deus nos chamou para fazer, porque é uma chamada específica. sim, Aí ele se responsabiliza se por tudo. responsabiliza. Ele cuida, não precisa você querer enfeitar ou querer sair fora do propósito, que Deus ele cuida, ele sabe as nossas necessidades. E ele supre. Supre sem sombra de dúvida. Então ele provê todas as coisas. Minha esposa, uma certa feita, estava grávida da Rebeca, né? Rebeca tem 6 anos. E aí, foi nessa mesma época. Aí ela falou pra mim que queria comer uma salsicha. E eu não tinha 50 centavos pra comprar uma salsicha E solta. ainda bem que era uma coisa. Rapaz, Aí comecei a orar lá, falei, ô Senhor, não tenho 50 centavos pra meu comprar Deus. uma salsicha solta pra mulher. De repente meu avô parou o carro lá, começou a buzinar, ela chega, ô Bruno, vai lá atender seu avô. Eu falei, meu, eu tô orando, vai lá, e tá buzinando. Quando eu cheguei, ele falou, ó, o avô tava no mercado, senti de comprar umas coisas pra você aí. Quando ele abriu o porta-mala, a primeira sacola que ele deu foi um pacote de salsicha. Então, nas coisas, nas mínimas coisas, Deus ele Sim, sim, nos sem dúvida, surpreende, né? sem dúvida, sem dúvida. Então Então, é isso que eu tenho pra deixar assim pro mas vale a pessoal. pena essa A trajetória de. reconstrução, ela é recheada de milagres e maravilhas. É o Deus de milagres. Deus de milagres e maravilhas. Então, ele continua fazendo milagres Sim, até o dia de hoje, né? todos os dias. É, o Todos os dias. poder de Deus, ele Se ah, aperfeiçoa na nossa fraqueza, né? diga ao fraco, eu sou forte. Sim, É, mas é assim que Deus faz, né? O poder da palavra de Deus, ele é abrangente, ele sim. cumpre-se a palavra de Deus aí, é, buscai primeiro O o reino, reino né? de Deus e a Sim, sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. sim. Então, o que dá a entender dentro desse texto é que Deus não vai deixar faltar nada. É que muita gente acha que o evangelho é abundância, né? Sim, mas o nada Não. aqui não é os meus desejos, né? É a minha Não. necessidade. É a vontade dele, né, que Sim. prevalece. E muitas vezes a gente quer só a parte boa do negócio. Salmo 23, no original, o Senhor é meu pastor e dele eu não terei falta. De nada, né? Dele, de nada terei falta. Então, isso não quer dizer que, no caso, Deus vai permitir, sim, as Sim, circunstâncias sim, da nossa vida que ele vai permitir, sim. né? Muitas das vezes para provar a nossa fé. Exatamente. É, pra realmente, porque tem pessoas que, eu costumo dizer que tem pessoas que servem a Deus às vezes até por interesse, né? Não é assim? Sim, É, muitas. tem muitas. É. Mas só que eu costumo dizer também que ele não fica devendo nada para ninguém. Verdade. Então, se a gente confia no Senhor, é, é a Todas as confiança, coisas. né? Fala um pouquinho de confiança para nós. Eu acredito que, como eu falei, né, na palavra aqui, a confiança me leva, né, viver aquilo que o céu tem pra mim. Não tem dois termos, né? Se eu confiar, eu vou viver. Se eu não confiar, eu não vou viver. Então, eu quero fazer mais algumas perguntas aí, que nós temos ainda um tempo ainda para nós debater mais um pouco aqui de coisas boas. É. Amém. Eu tenho certeza No- que, como você contou há 11 anos atrás, 11 anos atrás,
você teve um encontro com Jesus. Conta para nós como foi a sua experiência eh, quando você recebeu o batismo com o Espírito Santo. Conta pra gente. Missionário Bruno, rapaz, conta melhor para nós aí a sua experiência com o batismo com o Espírito Santo, dons espirituais, para edificar os nossos ouvintes aí. Eu, né, quando eu tive um encontro com Deus, como eu repliquei aqui, e Deus, ele foi no processo de reconstrução, a primeira coisa que eu queria, que eu desejava, era que o Senhor me desse o dom da palavra, né? Rapaz, Eu sempre tive essa chama no meu coração. É aquilo, o salmista diz que o Senhor, ele escreve os nossos dias. E eu gosto muito da passagem que ele fala com Jeremias: ainda antes que te formasse, eu te escolhi. Antes de sair da madre, eu te separei por profeta às nações. Então veja que quando Deus, ele nos escolhe, ele nos elege nele, nós temos uma missão. E essa missão não se trata de nós, já é algo designado por Deus. E aquilo queimava no meu coração. Como eu falei, antes de ter um encontro com Cristo, eu acredito que já era o Espírito Santo, me mostrava, falava comigo, mas a gente não tem essa percepção quando a gente não conhece a Cristo. não conhecia ainda, discernia ainda a voz de Não. Deus. E eu achava que era coisa da minha mente, né? Ah, vou pregar, nem pra igreja eu vou, Samuel né? demorou um pouquinho a entender que era a voz de Deus chamando ele, né? Sim, ainda mais quando a gente tá no charco de lodo, né? No Sim. pecado, no lamaçal. Aí que a gente não entende mesmo. Só que quando eu me converti, eu vi que era algo que eu queria, né, pra minha vida. E uma pessoa uma vez falou pra mim que eu não era capaz. Assim que eu me converti, ele falou que aquilo não era pra mim. Eu fui fazer um determinado trabalho. Na verdade, não foi um trabalho. Um casal de amigo casou e nós fomos padrinhos. E sobrou comida na festa. E como já queimava no meu coração a chama do missionário, de pregar a palavra, de fazer missões, eu disse pra eles: ó, no meio do caminho que eu passo, tem um pessoal que mora ali numas cabanas. Posso pegar então, já que você tá falando pra me levar um pouco de comida e levar? Não, claro, tal. E peguei, e eu fui fazer, né, essa entrega. E chegou no ouvido dessa pessoa e ela falou pra mim que eu não era capaz, Meu Deus. que eu não era pra mim fazer aquilo, que eu não era capaz de fazer aquilo. E aí aquilo foi na minha alma, sabe? E por um momento foi questão de orgulho. Eu falar, eu vou fazer pra mostrar pra ele que eu sou capaz. Você não desistiu. Por um momento foi a questão máscula, né, do homem. Eu vou mostrar pra ele que eu posso. Só que isso já era um trabalhar de Deus, eu entendo hoje. Sim, Foi uma sim. palavra lançada sobre a minha vida para destravar algo, né, que talvez estivesse travado. Até porque eu não gostava de ler, eu não conseguia ler muito, era um pouco iletrado, tinha dificuldade. Aí, só que teve uma mudança de hábito aí. Você E começou depois a desse ler. dia que essa pessoa me chamou e falou isso, eu voltei para minha casa com algo no meu coração. Eu vou pregar a palavra. Então você reverteu, porque foi uma palavra negativa, você pegou o negativo e transformou em E aí eu positivo. comecei a estudar. Lembro até hoje a minha primeira Bíblia de estudo foi do Apóstolo Hernandes. A minha Nossa, primeira Bíblia de estudo na época, né? nossa. E, E e aí eu comecei a buscar e eu me lembro que Deus, ele começou a renovar a minha vida, né? você Começou a recebeu mudar. logo, você recebeu o batismo com o Espírito Aí Santo. comecei a estudar a palavra, comecei a receber visitação do Espírito Santo. E eu comecei a falar em línguas, aquela coisa gostosa. E aí eu comecei a ter revelações, né? O Senhor falava comigo. E aí eu comecei a criar gosto dessa maravilha que é a palavra de Deus. E aí eu comecei a pregar em alguns lugares. E aí Deus começou a usar a minha vida. E aí o pastor Ciro, de novo, foi uma bênção no meu ministério. Um certo dia ele chegou na igreja e ele falou assim pra mim:
A partir isso com uma semana de antecedência. A partir da próxima revista da EBD, você vai ser professor. Eita, E eu me glória a lembro Deus. até hoje. Era dos heróis da fé. Falava dos patriarcas, os Meu Deus heróis do da céu. fé. Então você hoje tem a oportunidade de lecionar também a palavra de Deus, de levar o conhecimento Sim. para vidas também. E aí começou essa chama. E aí comecei a pegar gosto, comecei a comprar livros. Primeiro eu comprava livros porque comecei a pregar bastante e eu vendia livros. Ah, Só tá. que como eu comecei a comprar e eu olhava aqueles livros, e uma certa feita eu gastei R$ 800 em livro, que era pra mim vender. Só que aí quando chegou em casa eu falei pra minha mulher, tô Você, sentindo no meu coração de montar uma biblioteca. você tá que nem um mineiro, então. De vez em quando vender o pão de queijo, você come o pão de queijo. E aí eu O falei mineiro pra fala, não, esse tá tão bom esse trem que eu vou comer ele. R$ 800 de livro. Aí você consumiu o livro. Fala, Aí eu glória a Deus. falei pra ela, eu não tô sentindo no coração de vender não, eu vou montar uma biblioteca. Meu Deus, que testemunho Aí lindo. a minha tia me deu uma Um instante. no meu aniversário de presente, e aí juntou o útil e agradável, eu montei minha primeira biblioteca, aí comecei a fazer curso de teologia, a estudar, e foi assim, e foi indo, e Deus, eu fui fazendo a minha parte, e Deus ele foi fazendo a parte dele. Quanto mais eu buscava, mais ele me enchia, e hoje, graças a Deus, o Senhor ele me agregou com essa graça do dom da palavra, né? Eu lembro que nesse episódio eu comecei a fazer um propósito no monte. Eu gosto muito de ir pro monte, Pastor Ivan. Tem Ah, pessoas tá. que não gostam, mas eu particularmente eu gosto de ir pro monte. E eu fiz um propósito, né? Eu tirei os doces, eu falei, eu vou ficar 1 ano sem comer doce. Conseguiu? Fiquei. E o Senhor me dá o dom da ciência. E aí quando tava na metade do ano, eu lembro que eu tava lendo e eu ia pro monte, ficava o dia inteiro, né? Não tinha as crianças. Ficava o dia inteiro com a minha esposa. E eu lia a Bíblia e orava. E lia a Bíblia e orava. E um determinado dia eu orei, li a Bíblia, orei. Quando eu fui ler a Bíblia, eu tive uma experiência com Deus. Parece que as letras subiram assim, ó. Subiram. Eu lendo um determinado texto, as letras começou a subir assim, ó. E eu lia e já não era mais aquilo que eu estava lendo. Era a revelação daquilo que eu estava lendo. E É o dom da ciência. depois A daquilo, ciência da palavra. eu leio a Bíblia e assim eu tenho uma facilidade em adquirir conhecimento, em pegar, sabe, em ler um livro e guardar, porque eu sei que é um dom de Deus que ele me deu. E você dá um conselho para quem está chegando agora buscar esse dom, porque Buscar, muitas pessoas não têm conhecimento desse dom, né? buscar. E além de buscar também, não só buscar, a gente precisa entender que eu renunciei a algo da minha vida. Não é barganha. É porque quando Deus olha para as nossas renúncias, Deus vai falar, de fato, ele tá tirando da vida dele algo que ele ama. Então ele tá interessado em É, alcançar uma aquilo. que Deus não aceita barganha, né? Então Deus olha É. com esse olhar, ele fala, de fato, ele tirou algo que ele ama. E eu tirei, e eu também fiz um propósito agora que mudou assim a minha vida, né? Eu tirei da minha vida o suco e o refrigerante e o café até Jesus voltar. Eu não tomo mais. Eu só Rapaz, tomo água agora. isso é uma atitude, E aí eu tenho visto o pastor Ivan e vocês que me ouvem, Deus me usar. Com graça, eu sabe? admiro muito uma fé Com de eu, eu o falei, cafezinho. eu falei para Deus assim, Deus, eu não quero mais assim pregar por pregar, eu não quero mais. Eu quero ser alguém diferente. Eu quero que o Senhor use a minha vida para alcançar as vidas. Eu quero pregar, e não porque eu tô pregando, mas eu quero que aquilo que eu esteja pregando surte efeito. Eu quero que enquanto eu prego, o Senhor cura, porque eu quero ver isso. E Eu quero ver isso. E eu tenho visto a graça, pastor Ivan, eu tenho pregado assim em cultos, sabe? E lá em Piedade, quando nós estivemos sim, sim. junto, eu já estava com esse propósito e foi assim algo, tava no começo, né, ainda. Eu vi assim a graça de Deus. Eu ainda estava tomando café, só tinha tirado o suco e o refrigerante. E agora eu tirei o café também. Rapaz,
E eu tenho visto a glória de Deus, eu tenho recebido de pessoas testemunho. Irmão, obrigado por aquela palavra e contar o que aconteceu. Eu tive uma experiência esses dias diante disso. Eu comprei um material da casa que eu tô terminando de construir, né? E eu deixei salvo o número do lugar. E tudo que eu posto, a pessoa olhava no WhatsApp do depósito. Olhava. E essa pessoa aceitou Jesus. Ela aceitou Jesus. Ela nunca tinha declarado. E ela falou pro pastor que ela foi pra igreja por intermédio de mim. E ela foi lá no Baeta. Só pelo status Falou, de o ver Bruno, aí mostrou a minha foto, falou, ó, nós estamos aqui por causa dele. Nós acompanhamos o status dele e Deus falou conosco e ele só, posta coisas da igreja aqui, do culto, tal. Então eu tive essa experiência. E eu oro assim, Deus, através do compartilhar o testemunho de coisas que Deus faz e continua fazendo. tanto que as minhas redes sociais, é difícil eu postar assim uma foto com a minha família. Eu posto só ministerialmente mesmo. Às vezes eu posto com a minha esposa, com as minhas filhas, mas eu uso as redes sociais mesmo com a intenção. Se você puder nos seguir lá, Bruno Rodolfo é o Facebook e é Rodolfo com PHO no final. Bruno Anote Rodolfo. aí. E o Instagram é @Bruno Rodolfo Marchioli. Anota aí, tá anotado. Se Né? você puder nos seguir, a gente Compartilha as redes. sempre posto vídeo de reflexão, sempre tô lá levando uma mensagem de esperança também. Então, Pastor Ivan, o evangelho, ele trata-se de algo como um casamento, né? Eu casei com a minha esposa e eu costumo dizer que eu não namorei para casar, eu casei para namorar, porque eu tenho que regar isso todos os dias, né? Sim. Eu tenho que regar isso todos os dias para que o casamento permaneça até que ele venha, para que não caia no desgaste. E o evangelho, ele é comparado, na minha visão, com o casamento, que eu tenho que cuidar, cultivar todos os dias. Não só na chama daquele primeiro amor, mas todos os dias, né? Eu costumo dizer que eu não prego o que eu vivo, mas eu luto todos os dias para viver o que eu prego. Porque E eu prego sobre uma, só para completar, eu prego sim. sobre uma perfeição que é Cristo. E eu ainda estou em construção até que ele venha, mas eu luto todos os dias para viver aquilo que eu prego, cultivando, né, me entregando. Às vezes eu falo, e quando eu fiz esse propósito, eu disse, Senhor, eu quero ser melhor, mas para mim ser melhor eu preciso de entregar algo pro Senhor. Então eu vou entregar algo que eu amo. Eu amo a Coca-Cola. Eu vou tirar da minha vida todos os refrigerantes. E eu vou tirar o suco também, porque senão eu vou substituir um pelo outro. Então receba, aí eu tenho visto a glória de Deus. Meu Deus. E você falou aí da importância do casamento. E haja o que houver, aconteça o que acontecer, a família e o casamento ainda continua sendo o projeto de Deus. Projeto de Deus. Que a família é a célula máter da sociedade. Pastor Ivan, eu zelo muito, sabe? Pela minha família, pela minha casa. Porque eu não tive uma estrutura familiar. E eu até falo, às vezes, já conversei com o pastor sobre isso, falei, pastor, pra mim é difícil ser pai, porque eu não tive um pai. Eu não tenho muitas lembranças. Eu não sei, eu não tenho esse âmbito familiar. Então, por um certo momento, eu tive muita dificuldade, né? De entender, de ser um pai. Claro, não perfeito, mas tô melhorando, né? Todos os Sim, sim, dias, sim. né? Aprendendo. Por quê? Porque isso é muito importante. A família é primordial, né? Porque se eu tô aqui hoje, eu também devo à minha esposa, que ora por mim. Porque a proposta do Evangelho ela é muito interessante, que quando nós aceitamos a Jesus, nós passamos a viver uma nova vida em Cristo Jesus, e a partir daquele momento, Deus ele começa a fazer uma nova história na nossa vida. Sim, Então, aquilo que era maldição, ele torna em bênção. Onde não existia família, ele forma uma ele faz família. viver família. Né, a É, Bíblia fala, faz sim, viver famílias, sim, ter filhos. Então, a promessa de Deus
ela se cumpre, o Salmo Nossa. 128, né, que é o No Salmo, literal, né, é, pastor Ivan? o Ela é Salmo da literal. família, o Salmo 128. E aí você começa a ver a bênção de Deus sobre a sua vida e sobre a sua descendência, porque Deus é geracional. Sim. Aí, E às vezes, pastor Ivan, eu falo pra minha esposa, ou ela mesmo fala, né? Vamos ficar em casa hoje, vamos fazer um programa com a família e tal. Porque isso é importante. Claro, não pode se tornar rotina, né? Ah, vou faltar hoje no culto porque. Não, mas às vezes é bom. Minhas filhas gostam. Vamos estourar pipoca, fazer sessão cinema. Ah, vamos fazer pão, mãe, que a minha esposa faz pão. Ah, então, isso é importante para que o seu ministério fora ele vá bem, sim, sim, né? com certeza. A família, ela tem que caminhar junto. Sim. Tem que E eu, caminhar eu junto. zelo muito. Até agora, no final do ano, permitindo o Senhor, nós estaremos na Bahia, né, fazendo missões. E eu perguntei para ela como vai ficar um período longe, né, do dia 15 ao dia 27. Eu perguntei para ela: "O que que você acha? Dá para mim ir? Eu posso ir?" Por quê? Porque a bênção dela também é importante. Sim, com Não certeza. adianta eu falar: "Ah, eu sou um missionário, vou fazer missão." Aí deixa a esposa para trás, os E filhos. ela fala: "Bruno, mas Deus vai prover, fica aí." Não, a gente tem que. Então, isso é importante. A família, ela tem que agregar, né, ao ministério espiritual, para que tudo vá bem. Nós, né, eu como homem fazendo minha parte, como um ministro fazendo a minha parte, igual eu falei, renunciando, buscando, e Deus vai fazendo a dele. Com Tu, certeza. tudo vai se encaixando, né? Tudo vai se encaixando. Eu costumo dizer, né, costumo falar que sem a minha família, a minha pregação não existiria, né? Não existiria. Porque eu acredito, nem todas as vezes minha esposa consegue me acompanhar pela rotina, né? Sim. Exaustiva, tem as crianças, tem escola, tem isso. Mas eu acredito que enquanto eu tô lá, ela tá lá intercedendo por mim. Ela tá lá, usa meu marido. Então é importante a gente ter esse princípio de família. Você falou várias palavras-chave e algo que me chamou bastante atenção também é a busca incessante pela presença de Deus. É que nós temos que buscar. Todos os dias. É, e, inclusive, a palavra de Deus é bem clara que diz: buscai o Senhor enquanto se pode achar, invocar enquanto está perto. Esse Aleluia. versículo, na verdade, é para nós cristãos, porque a pessoa que não tem um conhecimento de Não Deus, busca, né? ele vai buscar. Vai buscar algo que não conhece. Sim, Mas essa palavra é para nós. sim. Buscai ao Senhor enquanto Enquanto se se pode pode. achar, invocar enquanto está perto. E você tem uma trajetória de vida de oração e busca também no monte. O monte que é Gosto, gosto muito. um lugar reservado. Sim. Fala alguma coisa sobrenatural que já aconteceu. Alguma coisa que você. Pastor Ivan, eu já tive várias, assim, experiência no monte, né? Várias experiências de orar, fazer propósito, e Deus, ele, sabe, escancarar o céu, assim. E uma que eu tive uma experiência sobrenatural foi essa, da palavra, de quando ele me deu, né? Ele colocou em mim o dom da ciência. Dona O Ciência. dom da ciência. Para mim ali foi algo espetacular, porque, sabe, eu leio a Bíblia assim, eu amo, e eu pareço criança quando eu tô estudando. Eu me alegro, eu pulo, quando, sabe, eu tô lendo e eu vejo Deus falando comigo, assim, coisas que tá por trás da entrelinha, que só assim o céu pode falar com você. E eu pulo e eu falo pra minha mulher com alegria: "Nossa, vem aqui pra mim te contar algo." Então, é algo que me marcou assim, que foi que eu fiz uma busca, uma entrega, né? Eu saía de casa e andava bastante. 25 minutos aproximadamente para ir pro monte, ia de a pé, eu e minha esposa. Todas as semanas. Pagando o preço. Todas as semanas. Chegamos um dia no monte, quando nós chegamos lá em cima, começou uma chuva, um pé d'água. Oramos, quando nós descemos, a chuva parou. Então, assim, são coisas que se você olhar com os olhos humanos, isso é bobeira, isso é besteira. Mas não são, são coisas que você vai agregando, você vai juntando,
né? E você fala, meu Deus, foi o céu. Meu Deus, o Senhor aquele dia falou comigo dessa maneira. E uma coisa que eu falo, a busca incansável. Por que a gente precisa ter essa busca incansável? Porque Paulo vai dizer, aqueles que estão de pé, cuide-se para que não caia. Então, a presença de Deus, ela não é um amuleto que eu conquistei hoje e ela vai para sempre até que ele venha. Não, é incansável, porque senão nós se acostumamos viver como a geração que se acostumou a viver 20 anos sem a arca. Eles oferecia, eles servia, eles fazia tudo dentro do templo, mas não tinha mais a presença, porque a presença estava na casa de Abinadab. Então, ou seja, eu não posso me conformar. Se eu tô bom hoje, se eu acho que eu tô bom hoje, eu preciso ser melhor amanhã. Por causa disso. Então não devemos viver longe da presença É de Deus. incansavelmente o fogo arderá continuamente sobre o altar, Não não se se apagará. apagará. Por quê? Tem uma receita antes. Ó, fala pro sacerdote que todas as manhãs ele vai acordar, limpar o altar, vai levar a cinza para fora do arraial, vai trazer a lenha, trouxe a lenha, limpa a oferta, põe a oferta. No outro dia, então, ou seja, é um trabalho diário, de todos os dias. Eu limpo o altar, eu trago a lenha e eu limpo a oferta. Só que agora há uma versão nova que Paulo vai pregar. Agora eu pego, limpo o altar, eu vou e trago a lenha. A lenha a gente pode abordar com uma oração, renúncia, sacrifício que nós fazemos, né, dentro de nós para renunciar. E eu coloco no altar. Só que agora eu não busco mais oferta, eu sou a oferta. Eu queimo no altar. Eu morro no altar todos os dias. Então essa busca precisa ser contínua para que não se apague, né, dentro de nós. Isso faz parte da reconstrução. A reconstrução é impossível ser reconstruído sem esses princípios. Eu costumo dizer, se for para morrer, que morra no altar, No altar na presença de Deus, de Deus. que é o melhor lugar. Somente falou, o melhor lugar está na presença, nos atos da Mais, presença de Deus, mais do vale que um outras dia partes, mas vale um dia na presença dele do que que... outras partes mil, e outros lugares. Sim, sim. Então, É, então você vê que por eu estar no acredito centro da vontade de Deus. que muitas pessoas falham aí. Ah, eu já tô com 11 anos de evangelho, eu já conheço a escrita, eu já tive experiências, eu já orei, eu já jejuei, e aí paralisar pensando que tempo ou que isso vai respaldar no seu sucesso para frente. E aí muitas pessoas morrem assim, né, espiritualmente falando. Muitas pessoas param, muitas pessoas desistem. E o meu conselho para você é em todos os dias. Josué, ele vai escrever que Deus fala para ele, ó, você quer ser bem-sucedido na sua vida, não é no seu ministério ou no seu, não, é na sua vida. Ou seja, você quer ser um bom líder? Medita na palavra dia e noite. Você quer ser um bom funcionário? Medita na palavra de noite. Você quer ser um bom patrão? Medita na palavra de dia e de noite. Você quer ser um bom pai? Você quer ser um bom marido? Medita na palavra de dia e de noite. Então Glória a é Deus. todos os O dias. segredo está aí. Todos os dias. Claro, nós Não não se somos. aparte da tua boca o livro desta lei. Josué, né? Tá E, lá, e, eu, e eu tenho isso comigo, e eu procuro, sabe? Na imperfeição humana que há em mim, eu procuro todos os dias não se apartar, mesmo sem vontade, eu pego ela, leio, mesmo que minha cabeça esteja em algum pensamento que seja da minha vida cotidiana me afligindo, eu leio. Ah, não entendi nada, eu leio. Por quê? Porque eu não posso me apartar dela em nenhum momento da minha vida. glória a Deus. Ela é que me faz ser reconstruído. Já estamos ficando com saudade já do Bruno, viu? Do missionário Bruno. Estamos ficando com saudade, mas que tremendo, que testemunho lindo, maravilhoso. Mas eu não quero perder uma oportunidade de você orar por nós e orar por nossos ouvintes Amém. aí que estão ao Amém. alcance da nossa voz. Amém. Que faça uma oração aí direcionada por Deus para os nossos ouvintes que estão aí precisando receber a reconstrução. Amém. Eu quero agradecer, né, primeiramente a Deus pela oportunidade, pelo privilégio de poder estar aqui contando um pouquinho da minha história, do que eu passei com Cristo, né, trazendo algumas experiências. Quero agradecer a você, Pastor Ivan, Amém. obrigado Obrigado, pela Deus. honra, é um prazer, né,
estar aqui com um homem tão experiente Amém. na vida missionária, na vida com Cristo. Pastor Ivan é um pastor missionário, irmão. Ele é pastor missionário. Então, assim, obrigado mesmo pela oportunidade, pelo espaço, né, de poder estar aqui. Que Deus abençoe esse trabalho, que Amém. cresça, né, que você seja um instrumento, que seu ministério nesse momento seja remédio, né, para todas as pessoas que esse canal alcançar, né? Eu quero orar, né? Quero orar para que o Senhor alcance pessoas por intermédio desse trabalho. Que não seja só um trabalho de visualização, mas que seja um trabalho de poder de Deus. Amém. Amém? Poderoso Deus e eterno Pai, eu quero te agradecer, Senhor. Te agradecer pela Jesus. oportunidade que nós estivemos aqui Graças te damos. conversando a despeito da tua palavra. Senhor, que momento maravilhoso e Obrigado, glorioso. Jesus, Só que pelo eu teu quero pedir amor, ao Senhor que bondade e esse momento não misericórdia. fique só nessa mesa, que aquelas pessoas que assistirem esse programa seja alcançada, não só alcançada como também tocada. Aquele que precisa de uma cura seja curado, aquele que precisa de uma libertação seja liberto, aquele que precisa de uma transformação seja transformado. Se há alguém que precisa de um renovo, Senhor, meu Deus, eu acredito que diante desse programa essa pessoa possa ser alcançada. Por isso, Senhor, entra nos ambientes, meu Pai, entra, Senhor, nas casas, alcança as famílias, meu Deus, que estiverem assistindo, meu Pai, esse momento maravilhoso. Em nome do Senhor Jesus, meu Pai, que essa palavra, que essa Sim, Jesus. conversa que foi colocada na mesa, Senhor, na data de hoje, possa ser canal de bênção para muitos, que os testemunhos, Senhor, seja para a glorificação do teu nome, que tudo aqui, Senhor, que foi colocado hoje, nessa mesa, Senhor, nesse bate-papo, nessa tarde, que seja para a glória do teu santo nome. Assim, Senhor, nós oramos, agradecendo em nome de Jesus. Amém. Só para lembrar, nos acompanhe lá no nosso Facebook, Bruno Rodolfo, com PHO no final, e no nosso Instagram, Bruno Rodolfo Marchioli. Pastor Ivan, mais uma vez, obrigado. Obrigado, missionário Bruno Marchioli. Com muita alegria recebemos ele em nossos estúdios do Palavra Cast, e agradecemos no nome poderoso de Jesus. Amém. E nós estamos só a palavra a dizer gratidão. E nós Amém. encerramos mais um Palavra Cast. Que Deus vos abençoe no nome poderoso de Jesus. Amém.